Glória a Deus, mais um quadro aprendendo com a Bíblia. E o tema hoje é quando Deus parece estar em silêncio, é o tema. Quando Deus parece estar em silêncio. Então vamos ver aqui algumas passagens aqui, né? Que tem gente que ora, clama e não acontece, né? E a gente vamos ver aqui que tem hora que parece que Deus não está ouvindo, a gente quer até desistir, quer parar, falar, acho que Deus não vai mudar não, Deus não quer, mas a verdade é que Deus ele tem o tempo dele, né? Então, quando Deus parece estar em silêncio. Salmos 13, versículo 1. É bem forte, hein? Aqui está comigo hoje a irmã Lena, a minha mãe, seu Evandro, Pai do Senhor para o YouTube. A paz do Senhor a todos que estão ouvindo essa palavra. Glória a Deus. Seu Evandro está ali no cantinho. Glória a Deus. Eu quero saudar todos do canal aí do YouTube, onde chegar a mensagem aí, o WhatsApp. Pedir a você, se você não é inscrito ainda no nosso canal do YouTube, do Pastor Tarcísio, se inscreva no nosso canal, tá bom? Deixa ali o seu like, deixa ali o seu comentário. Seu comentário, muito importante ter o comentário ali. Deixa ali uma palavra, um pedido de oração, pode ficar à vontade, tá bom? Não esqueça de enviar também o link para outras pessoas estar ouvindo. Envie o link no WhatsApp, no grupo, no Facebook, no status, compartilhe o link para que outras pessoas cliquem ali e recebam também a palavra de Deus do coração. Tá bom? Se demorar um pouco, fica até o final, porque se demorar é benção. E se for rápido, é benção do mesmo jeito. Glória a Deus. Então a mensagem de hoje aqui, o tema é quando Deus parece estar em silêncio. E isso daqui essa mensagem se encontra no Salmo 13, versículo 1. Glória a Deus, já deixa seu comentário aqui, tá bom? Glória a Deus, você responde amém, pastor. Glória a Deus. Olha o que fala aqui no Salmo 13, versículo 1. Olha só. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? É uma pergunta que ele está fazendo, Davi. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Três perguntas a gente vê, né? Até quando? Para sempre? Né? E até quando esconderás de mim o teu rosto? Três perguntas aqui. Meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja Deus, agradecido ao nosso Deus. Nós vamos conversar aqui, eu quero conversar com você que está ouvindo a mensagem aí, sobre esse tema aqui profundo, né? Um tema que fala ao nosso coração e de quem aí já chorou, né, em silêncio. É você mesmo, já chorou em silêncio, por que que Deus não responde? Já clamou, né? E talvez, né, você já se perguntou, diante de tanta precisão e não ver mudança, não ver resposta, talvez você já perguntou, né, onde está Deus, né? Que eu oro, eu jejuo, eu clamo e as coisas não mudam. Eu quero falar sobre o silêncio de Deus com você. Então acalma o seu coração, que vamos viajar aqui na palavra do Senhor, né? Se você já passou por momentos assim que parece que Deus não responde, como eu acabei de falar aqui, né? Que Deus não responde você, que Ele está distante para resolver o seu problema, que as suas orações bate lá no teto da casa, né? E volta. Tem gente que fala assim, né? Eu oro, parece que bate ali no teto e a oração não sai disso, não vai para cima. Bate no teto e volta, né? Parece que tem orações que é assim. Saiba que você não está sozinho, como sempre eu digo nas mensagens, né? Você não está sozinho, saiba disso, tá bom? A Bíblia aqui, na Bíblia, os homens e mulheres de Deus viveram esse momento, viveram esse mesmo sentimento que você está falando aí, que você está vivendo, que eu também já vivi assim também. Teve momento de eu orar, clamar e eu não ver nada acontecer. E hoje aqui nós vamos mergulhar aqui nesse assunto para que nós venhamos entender que mesmo quando Deus parece estar em silêncio, como é o tema, né? Deus ele está trabalhando. Ele está trabalhando. E para isso, para nós refletir melhor, eu quero contar aqui a história de Davi, né? Davi, quem era Davi? Davi, a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus, né? Um homem segundo o coração de Deus. Então, eu quero começar aqui com Davi, esse homem segundo o coração de Deus.
Ele escreveu aqui o Salmo 13, onde eu acabei de ler, e ele escreveu um clamor aqui, se você, depois você lê inteiro, tá? O Salmo 13. E ele escreveu aqui um clamor cheio de dor e questionamento. Se você for lendo ali, você vai ver que é só dor e questionamento, porquês da vida, né? E Davi aqui, ele não era um homem qualquer. A Bíblia está falando que era um homem segundo o coração de Deus, né? Não era qualquer pessoa, não. Então a gente acaba observando que Davi não era um homem qualquer, que Davi foi um escolhido de Deus, vamos dizer assim. Davi foi um escolhido e ungido, né, também por Deus quando ele era jovem. Davi, ele quando foi ungido, né, que Deus ali separou ele antes, mas Deus já tinha, né, esse propósito. Davi, ele venceu quem? Golias. Depois, lá na frente, Davi foi perseguido por Saul. E lá na frente, depois de Davi, ele tornou um rei. Mas mesmo assim, o Davi, ele enfrentou períodos de profunda angústia e silêncio divino. O Davi, o rei Davi. Olha a sinceridade de Davi aqui, porque é ele que está falando, né? Se ele está fazendo as perguntas, é porque ele viveu, assim como você e como eu também já vivi, esperando uma resposta de Deus e parece que a resposta não vem. Parece que a oração vai no teto e volta. E Davi escreve o salmo aqui porque ele viveu isso. Ele põe: até quando, Senhor? Até quando esconderá de mim o teu rosto? Então, Davi, aqui a gente vê que Davi, ele estava se sentindo como uma pessoa esquecida por Deus, uma pessoa sozinha, ou sozinho, né? Um abandonado. E esse homem, que tantas das vezes experimentou milagres, né, de Deus, que ele experimentou milagre, Davi, né? Venceu o gigante, matou o urso, pegou o leão pela barba e tantas coisas. Então ele viveu o milagre, o Davi. Ele experimentou milagres, ele experimentou o livramento, que até a gente vê o Salmo 91, 1000 cairão, porque ele viveu essas coisas. E agora a gente vê aqui no Salmo 13, ele escrevendo, né? A gente vê que Davi agora, ele sente o peso do silêncio de Deus, que não tem resposta para ele. Mas sabe, meus irmãos e minhas irmãs, o silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Põe isso no teu coração, você que está assim, com essas perguntas aí também. O silêncio de Deus não quer dizer que ele não está com você. Davi, ele estava sendo moldado, Davi, ele estava sendo provado, Davi, ele estava sendo, vamos dizer assim, fortalecido em meio ao silêncio que ele estava vivendo. O Davi, ele estava aprendendo a confiar mais em Deus. Ele já confiava, mas estava aprendendo a confiar mais em Deus. Não só nos sinais, mas também nas emoções, na fidelidade, né? Fidelidade de Deus. Então, o silêncio de Deus para Davi, né, não queria dizer que Deus tinha abandonado, ele tinha deixado. Deixa eu dizer para você, Deus não abandonou você. O silêncio de Deus não quer dizer que Deus não está te ouvindo, Deus não é surdo, né? A Bíblia fala que Deus não está com os ouvidos agravados e tampados para que não venha te ouvir. E outra, e ele pede para que nós venhamos clamar, em Jeremias 33, fala: clama a mim e responder-te-ei. Então ele pede para que nós venhamos clamar. Então, esperar o tempo dele. O silêncio de Deus na vida de Jó, né? E de Jó também. Quem era Jó? Jó é um outro exemplo forte aqui, né? Um exemplo poderoso, né? Jó quem era? Um homem íntegro, um homem justo. Jó era um homem temente a Deus. E de repente, o que aconteceu com Jó? Ele perde tudo. Ele perde os filhos, ele perde os bens, ele perde saúde. E o que ele faz? Ele começa a clamar a Deus. Jó ele clama, Jó ele chora, Jó ele se lamenta. Você vê tanta lamentação que eu fiz o quadro Aprendendo com a Bíblia, do 1 até o 42 do livro de Jó. Só entrar no canal lá que tem um por um, cada capítulo, todos os capítulos de Jó. Então, aqui, parece que o céu estava fechado para Jó, né? A gente lendo assim, naquele tempo, hoje a gente sabe que não está, porque a gente leu o texto, né? Parecia que o céu estava fechado. E a Bíblia mostra que havia uma conversa, né, acontecendo entre Deus e quem? O diabo. Na história de Jó.
Enquanto Jó estava ali esperando uma resposta, Deus, mas por que matou meus filhos? Deus, por que eu estou vivendo isso? Deus, o que está acontecendo isso? E se entrar na cinza, se coçar com o carro. Enquanto Deus estava em silêncio com Jó, Deus estava, o quê? Conversando com quem? O inimigo lá, com Satanás, né? Uma conversa ali estava acontecendo entre Deus e o diabo. Mas Jó não sabia disso, né? A gente sabe que a gente lê, né? O Jó não sabia, ele não tinha como ele saber. Então o silêncio de Deus não era indiferença. E não é também indiferença. Não era e não é. Era um cenário de prova que a gente vê ali na história de Jó. Né? Um cenário de permissão para que o caráter de Jó fosse refinado como ouro, né? E foi, né? Refinado como ouro. E quantas das vezes isso também acontece com você? Escreve aqui no comentário do canal do YouTube. Pastor, já aconteceu tanto, já aconteceu não sei quantas vezes, está acontecendo, Deus não me responde, né? Quantas das vezes já aconteceu isso com você, meu irmão, minha irmã? Você está orando, você está clamando, você está pedindo socorro, mas parece que Deus está distante. Só parece, viu? É o que você está pensando. Eu quero dizer para você que, assim como no caso de Jó, o céu nunca esteve em silêncio. Deus apenas está trabalhando de um jeito que você ainda não vê. Então acalma o teu coração, se alegra com Jesus e continue clamando, continue orando. E você sabe quem mais experimentou esse silêncio de Deus? Hã? Vou falar de uma pessoa que vou... Olha, esse daqui é o que destaca. Jesus experimentou o silêncio de Deus. O maior exemplo de silêncio, que experimentou o silêncio de Deus na Bíblia, o maior de todos, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando, pastor? Quando? Na cruz. Lá na cruz do Calvário. Como? A Bíblia diz que ele clamou ao Senhor, ele clamou ao Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Você viu? Porque Deus estava em silêncio com Jesus. E quem somos nós? Nós não somos melhor do que o nosso Salvador. Nós não somos melhor do que ele para não ter problemas na nossa vida, não. Louvado seja ele, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Deus meu, por que me desamparaste? Está na Bíblia aqui, Mateus 27, 46. Então a gente observa e vê aqui que o próprio Filho de Deus, no que despiu da glória, desceu aqui na terra, Filho, o Senhor Jesus, ele sentiu o silêncio do Pai querido, do nosso Deus. Mas aquele silêncio que estava ali com Jesus, aquele silêncio de Deus com ele, fazia parte do plano de salvação. Enquanto Jesus sofria ali as dores daquela cruz, enquanto ele estava ali se agonizando de tanta dor, né? Enquanto Jesus estava sofrendo, Deus estava operando a maior obra de amor da história. A maior. Por séculos dos séculos, essa fica registrada, por toda a eternidade. A maior obra de amor no silêncio foi com o Senhor Jesus. Se até Jesus enfrentou o silêncio, escute isso, quem somos nós para não passar por momentos assim? Tem gente que ora quer resposta logo, ou se Deus não responde, fica irado. Lembre-se de uma coisa, o silêncio de Deus não significa rejeição, mas é uma preparação para a tua vida. É para ver o seu caráter, é para ver sua confiança, é para ver se você tem paciência, né? Como Deus disse, a gente tem que ter paciência. Deus está provando. Aí alguém pergunta, por que Deus fica em silêncio? Né? Por que Deus fica em silêncio? Vamos refletir aqui comigo. Por que às vezes Deus parece não falar, vamos dizer assim, com você? Porque tem gente que fica esperando Deus falar, né? Através de uma pessoa, através de um acontecimento, através de um milagre, tem gente que fica esperando Deus falar. Eu vou compartilhar aqui algumas verdades da Bíblia com você. Primeiro, por que Deus fica em silêncio? Para nos ensinar a confiar na sua palavra. É isso mesmo.
para aprender a confiar na palavra de Deus. Tem gente que a gente lança uma palavra para ele profética, ou ele vê na Bíblia, mas ele não confia, ele não acredita que aquilo vai acontecer, só momentâneo. Daqui a pouco passa. Às vezes nós estamos tão acostumados a buscar sinais, buscar confirmação, que nós esquecemos que temos a palavra de Deus. E Deus quer que você aprenda a caminhar não pela fé somente, não pelo que sente, mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Não é isso? O justo viverá pela fé. Abacuque 2,4. Por quê? Porque Deus ele está trabalhando em silêncio na sua vida. A Bíblia vai dizer no Evangelho de João, capítulo 11, que Jesus demorou para ir até Lázaro, né? E Marta e Maria estavam ali desesperadas. Para elas, Jesus estava atrasado. Mas e para Deus, aqui, o nosso Pai, o Todo-Poderoso? E para Deus? Para Deus, aquele atraso resultaria em um milagre maior. A ressurreição de Lázaro. Maior do que uma cura, não é não? Se Jesus chegasse na hora, ia curar, ia passar e pronto. Mas não, ele passou 4 dias. Ele mostrou para nós a ressurreição. Deus não está atrasado na sua vida, não. Diga amém no comentário aí, tá bom? Jesus não está atrasado no seu comentário, na sua vida, na sua família, não, na sua oração. Ele está preparando algo maior do que o que você imagina. Calma o teu coração e tenha fé. Alimente-se da palavra. Deus, também outras vezes a gente vê que Deus demora para responder, ou parece que ele está em silêncio. Parece, ele não está, né? Para quê? Para moldar o nosso caráter, como eu já disse. O silêncio de Deus muitas das vezes revela quem realmente nós somos. Não é assim? Muitas vezes demora o silêncio, aí a gente começa a falar pelos cotovelos. Começa a falar pelos cotovelos, o que não acontece? Será que Deus não está vendo? Então, aqui a gente aprende, e Deus nos ensina aqui a ter caráter, paciência, perseverança, dependência total de Deus. E o quarto aqui para nós aprendermos aqui, por que Deus ele está em silêncio, né? Parece, é para nos levar mais perto dele. Tem horas que, se Deus respondesse rápido, você não o buscaria tanto como você está buscando agora, né? Querendo a resposta. Não buscaria tanto. Então Deus quer você pertinho. O silêncio de Deus, muitas das vezes, gera intimidade em nós, gera oração profunda, né? Tem gente que ora até soluça, né? Oh, por que o Senhor não me responde, né? E Deus gosta dessa intimidade profunda. E quando ele recebe logo, né? Fica 3 dias, acorda e nem fala assim, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por a cura, obrigado. Não, esquece, irmão. Esquece. Como agir quando Deus está em silêncio? Como que a gente tem que agir? Talvez você esteja vivendo esse momento agora, né? Está esperando resposta de Deus. Está esperando portas abertas, milagres, e o céu parece estar calado, né? O que fazer? Continue orando. Continue orando. Por quê? Porque o inimigo quer que você pare de orar. Sabia disso? Ah, não vou orar mais não, porque Deus não está respondendo, não está acontecendo nada. É tudo que o inimigo quer, que você pare de orar. Você quer ver o inimigo ficar com raiva, é quando está tudo dando errado e a pessoa está orando. Para você não está vendo o outro lado, né? Você não está vendo o outro lado. Para você quer uma resposta logo. Mas do outro lado espiritual, a sua persistência em orar naquilo que você não está obtendo resposta, mostra para o diabo que você é um Jó na vida, que você confia em Deus, que Deus está sim te ouvindo e que o inimigo do outro lado está sofrendo porque está vendo em você um verdadeiro e uma verdadeira adoradora de Deus em oração e paciência com aquele que tudo pode na sua vida. Então o inimigo ele quer que você pare de orar. Mas a oração é a sua conexão com Deus. Então, não pode parar. Não pare, continue orando. Ser firme na palavra também. Temos que ser firme na palavra. O que sustenta você não são emoções, sabia disso? O que sustenta eu e você não são as emoções do dia a dia, mas são promessas
né? Que Deus fez para nós. Está na Bíblia as promessas. Não é emoções, é promessas. Então memorize a palavra. Não se afaste da comunhão com seus irmãos. Muitas pessoas no silêncio de Deus, sabe o que elas fazem? Muitas se afastam da igreja. Ah, não vou no culto, não, estou enfrentando uma tribulação, um problema. Ué, vai ficar em casa com o diabo batendo mais ainda? Aí que você tem que ir, aí que você tem que comunhar mesmo, ter comunhão com os irmãos, né? Muitos, na hora do silêncio de Deus, se afastam da igreja, se afastam dos irmãos. Aí o inimigo fala, agora ficou fácil, né? Por quê? Porque está sozinho. 5 contra 1 vence 1, né? Vence os 5, né? Então a gente que está em oração, a gente sempre vai vencer o inimigo em oração, né? Sempre vamos vencer. Esse é o erro, irmão, da pessoa parar. Não ir para um culto, não ir comunhar, congregar. Esse é o erro. Na comunhão com Deus, que Deus fala, né? A pessoa não vai, ela perde. É na comunhão que Deus fala. Espera com paciência, o teu problema vai ser resolvido. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Está no Salmos 35, 4, se eu não me engano. 37, 5. Eu quero aqui dar uma ilustração aqui, dentro dessa palavra, para nós entendermos melhor. 21 minutos aqui, fica até o finalzinho, está maravilhosa a palavra. Imagina um professor aplicando aqui uma prova na sala de aula. Um professor, imagina aí, a sala de aula cheia de gente, e o professor aplicando uma prova ali. O professor, passa tudo e ele fica ali falando ou ele fica em silêncio? O professor fica em silêncio. Quem já foi aqui na escola, né, quando era criança, sabe, você senta lá e você começa a conversar e faz, fica quieto, né? E o professor fica em silêncio ali, né? Ele fica em silêncio. Ele não dá resposta. Você pergunta, ele fica ali quieto. Ele não te dá respostas. Mas ele está onde, o professor? Ele está ali. Está ali na sala, mas ele não te dá resposta. Ele está ali observando você. Ele está ali avaliando você, como que você está. Não é assim na escola? Depois vem a nota, né? Então, o silêncio do professor não significa que ele não está ali na sala de aula. Não significa ausência. Significa que é hora do aluno mostrar o que aprendeu. Você estudou, então você tem que mostrar que aprendeu. O professor está ali em silêncio, né? Significa que você vai ter que mostrar que aprendeu. Assim também é com o nosso Pai, o Todo-Poderoso. Você que está na palavra, você está entendendo o que eu estou falando. Assim é com Deus. O silêncio é uma prova. Mas o nosso Deus não quer dizer, por causa desse silêncio, ele não está com você, ele está aí na sala, ele está com você, olhando para você, cuidando de cada detalhe. Assim como o professor estava na sala de aula vendo você naquele dia, fazendo a sua prova. Talvez você perguntou, professor, isso. Ele está lá. Agora é hora de você mostrar o que você aprendeu. Deus não esquece de você, Deus não esquece de mim, Deus não esquece de nós. A Bíblia diz para nós em Isaías 49:15, pode uma mãe esquecer do seu filho, que ainda ama, né? Ou que mama, né? Que ainda mama, né? Todavia, ainda que esta se esquecesse dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Então, Deus não esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Talvez o silêncio esteja te incomodando, mas sabe de uma coisa, Deus ele está te preparando para algo maior na sua vida. Davi aqui, vamos voltar lá. O Davi, no mesmo Salmo 13 aqui, ele começa reclamando, né? Pastor, mas Davi está reclamando? Sim. A gente vê aqui na palavra que ele está reclamando, né? Ele começa reclamando. Mas quando você termina o capítulo 13 aqui, do Salmo 13, você vê que aí ele já não está mais reclamando, ele está declarando. Ele fala assim, eu, porém, confio na tua misericórdia e o meu coração se alegrará na tua salvação. Davi, né? A vida de Davi. E esses dias passou essa parte que você está falando. Ele falando, é legal, é muito bom a gente antecipa, porque a gente vê tudo que a gente já leu na Bíblia está passando ali, né? É bom procurar essas coisas mesmo. Então aqui a gente vê que o Davi,
ele aprendeu que o silêncio de Deus não era abandono. E sim, como Davi aqui, você também verá a resposta de Deus. Meu irmão, minha irmã, deixa seu comentário aqui, tá bom? Talvez você esteja esperando há meses, há anos, né, por uma resposta e não aconteceu. Talvez você esteja esperando há anos uma cura, um emprego, uma conversão do filho que você tanto busca, um neto, uma restauração no casamento ou uma porta ministerial. E parece que Deus não fala nada. Mas hoje ele quer te lembrar de uma coisa. Ele está dizendo que ele está no controle, né? Deus está dizendo, eu estou trabalhando, eu nunca te deixei. Então, toma posse aí. Às vezes Deus está mais perto de você, né? No silêncio, do que quando você se sente aí coisas extraordinárias, né? Acontecendo na sua vida. Então ele está trabalhando no invisível por sua vida, em nome de Jesus. Para mim terminar aqui, eu quero encerrar aqui lembrando que todo servo de Deus passou por isso. Abraão esperou quantos anos? 25 anos para a promessa de um filho. José passou anos na prisão sem resposta. Moisés ele passou 40 anos no deserto até ouvir Deus. Já pensou? Tantos anos assim, né? 40 anos. Jesus ficou 30 anos em silêncio, Senhor Jesus, antes dele começar o ministério dele. Mas todos viram a glória de Deus no tempo certo. O mesmo vai acontecer com você. Deus, ele não está em silêncio. Ele está escrevendo uma história maior do que você possa imaginar para a sua vida. Amém? 26 minutos, vamos orar para não ficar maior do que já está aqui o áudio. Louvado seja o nosso Deus. Querido Deus e amado Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, meu Deus, com todo o nosso coração. Senhor, nós acabamos de ouvir a Tua palavra, meu Deus, e fomos lembrados, meu Deus, que mesmo quando parece, meu Deus, que está em silêncio, o Senhor, meu Deus, continua sendo Deus, continua no controle, continua cuidando de nós. Pai, obrigado, meu Deus, porque a tua palavra nos ensina que o silêncio não significa tua ausência, mas significa que há um plano perfeito em andamento para cada um de nós. Meu Deus, eu oro agora, meu Deus, por cada ouvinte deste quadro aprendendo com a Bíblia, cada pessoa, meu Deus, que recebeu esta mensagem no coração. Meu Deus, tu conheces, meu Deus, cada lágrima, meu Deus, que tem sido derramado, meu Deus, em oração, meu Pai, que cada pessoa que orou, meu Pai, e parece não ter resposta, cada clamor feito no quarto secreto, cada pedido, meu Deus, que ainda não foi atendido. Tu conhece, meu Deus, as dores, meu Deus, escondidas, meu Pai, as batalhas internas, os medos, meu Deus, que ninguém vê. O Senhor, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor alcança agora, meu Deus, essas vidas. Meu Deus, assim, meu Deus, como Davi, meu Deus, clamou. Meu Deus, dizendo, até quando, Senhor? Talvez muitos estão fazendo essa mesma pergunta hoje. Mas nós, meu Deus, sabemos que o Senhor não nos abandonou, Pai querido. Sabemos, meu Deus, que os teus olhos, meu Deus, estão sobre nós e que tua mão, meu Pai, está trabalhando, mesmo quando não entendemos, meu Pai. Então, meu Deus, eu te peço, aumenta a nossa fé, Espírito Santo. Ajuda-nos, ó meu Deus, a confiar no teu tempo. Mas mesmo quando nós não vemos, meu Pai, mesmo quando nós não vemos nada acontecer, ensina-nos a descansar, meu Deus, na certeza que o Senhor nunca, meu Pai, nos deixou sozinho. Meu Deus, eu oro por aqueles que estão desanimados, aqueles que sentem, meu Deus, que as suas forças estão acabando, meu Pai, que neste momento o teu Espírito Santo, meu Pai, sopre sobre eles, meu Pai, um renovo. Meu Deus, que o coração deles se enche, meu Pai, de esperança, meu Deus, nesta hora. Que a paz, meu Deus, que excede todo entendimento, Senhor, guarde a mente e o coração de cada um nesta hora. Meu Deus, eu também quero aqui interceder por aqueles que estão enfrentando enfermidades. Muitos estão clamando por uma cura e talvez, meu Pai, pensando que o Senhor, meu Pai, não nos ouve. Mas nós cremos que o Senhor, meu Pai, é Jeová Rafá, o Deus que sara. O Senhor estende as suas mãos, meu Pai, de poder e toca, meu Deus, esse corpo enfermo, meu Pai.
Onde houver dor, meu Deus, que haja alívio agora. Onde houver doença, meu Deus, que venha a cura agora, em nome de Jesus, ó Pai. Traz restauração completa. Meu Deus, visita também as famílias que estão passando por crises. Muitos casamentos estão feridos, relacionamentos estão quebrados. Pai, entra com a tua reconciliação. Traz perdão, derrama amor, meu Pai, restaura os lares. Meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você e eu creio, guarda a resposta de Deus, que no tempo certo você vai se alimentar dessa verdade. Na paz do Senhor.